Bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu tô para te falar sobre o que é então o tarô, né? O que é esse instrumento, como que ele se classifica, quais são os diferenciais, né? O que precisa ter, né, num baralho para ele ser considerado um tarô, as diferenças dos tarôs, enfim. Vou fazer um apanhadão geral aqui para vocês, até porque eu já tenho algumas perguntas, né, de algumas pessoas que andaram mandando para mim, algumas perguntas também que são de algumas pessoas conhecidas minhas, que eu já ajudei a estudar um pouco o tarô, né, e eu resolvi compilar tudo isso para trazer para vocês aqui. Bom, então começando, né, pelo básico do básico, o que é o tarô? Né? O tarô, ele é basicamente, gente, minha gata pulou aqui em cima, por isso que tremeu, olha, vejam ela. Essa aqui é a branca, é a minha gatinha rebelde, vai pra lá. Bom, voltando ao tarô, né, gente? Espera só um pouquinho, vou abrir a porta pra ela sair. Vai, filha. Pronto, voltando então. Voltando sobre o que é o tarô. O tarô é um conjunto de cartas que é usado basicamente para autorreflexão, para orientação, né, para que as pessoas tenham insights e até mesmo para algumas orientações espirituais, né? Não espiritual no sentido de alguma religião específica, mas espiritual no sentido de cada pessoa se conectar com a própria espiritualidade, tá? Então, esse jogo de cartas, né, esse conjunto de cartas, na verdade, ele é composto especificamente por dois grandes blocos. Um grande bloco é chamado de arcanos maiores, é um conjunto de 22 cartas que tem alguns desenhos simbólicos, né, alguns desenhos mais específicos, que a gente vai tratar e vai falar deles um pouquinho mais para frente, e um segundo bloco de cartas, que são os arcanos menores, que é o que a gente conhece hoje como o baralho tradicional de jogo, né? Onde tem os números e os naipes, e as figuras da corte, rei, rainha, valete e cavaleiro, tá? Os arcanos maiores, eles retratam uma figura em específico, tá? Então, ele é numerado sempre do número 1 ao 22 ou do 0 ao 21, tá? Tem de um tarô para outro, existe essa diferença de numeração, tá bom? Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês, em um outro momento, por que essa diferença, tá? É mais por uma questão interpretativa e uma questão de fundamentação teórica, mas aí eu vou trazer para vocês um pouco mais completo em outro momento. Por enquanto, vamos ficar aqui na base, na estrutura, tá? Então, essas cartas dos arcanos maiores, né, que tem algumas figuras específicas, elas são figuras que são mais ricas no sentido da simbologia delas, né? Então, elas têm aí desenhos mais elaborados e ela traz também uma, uma representação mais profunda de um momento aí da jornada, tá? Então, elas representam geralmente arquétipos universais, né? Ou seja, ela tem um significado mais profundo para todas as pessoas, porque as cartas elas representam, vamos dizer assim, momentos da vida, né? Então, todo ser humano ele vai ter em algum momento da vida dele aquela carta representada na própria vida. Então, isso traz uma conexão muito profunda, né? Com valores, com ideias, com potenciais, né? E até mesmo com a nossa parte mais, vamos dizer assim, mais frágil, né, mais difícil de lidar, que seria a nossa sombra, tá? Que são as nossas dificuldades, são os nossos desafios,
né? Às vezes os nossos bloqueios são coisas que a gente precisa aprender a superar. Bom, voltando aos arcanos maiores, é isso, né? Essas cartas, elas estão geralmente associadas com esses momentos importantes aí, experiências mais profundas, mais poderosas na nossa vida, tá? Sobre os arcanos menores, né? O segundo bloco de cartas. Bom, gente, voltando aqui. Eu dei uma pausinha no vídeo para eu ir lá buscar o baralho e para mostrar para vocês, ó. Então, aqui são os arcanos maiores, tá? Os 22, né? E aqui é o bloco dos arcanos menores, tá? Então, a gente tem aqui 22 arcanos menores, tá? E aqui a gente tem 56 arcanos menores, tá? A gente tem aqui as figuras, depois eu vou mostrar um pouquinho desse baralho para vocês, ó, as figuras da corte, né? Os números, ó, com os naipes, certo? Esse baralho aqui, gente, esse aqui é o meu primeiro baralho, é o baralho que me encontrou nessa vida, porque eu não fui procurar por ele, né? Ele veio até mim. Vocês podem ver que ele tá meio amareladinho, assim, ó. Isso aqui não é efeito vintage, não, gente. Isso daqui é porque ele é antigo mesmo, de verdade, né? E esse daqui, esse tarô eu tenho, assim, muito carinho por ele. Ele é simplinho, ele é de carta de papel mesmo, ó. Vocês podem ver. Ele já até estragou um pouquinho algumas vezes. Eu voltei a colar ele de novo, porque eu gosto bastante dele. Bom, então é isso. Então, voltando aqui, né, continuando, tá? Eu falei dos arcanos maiores para vocês, então, voltando a falar agora dos arcanos menores. Bom, os arcanos menores, eles são compostos por 4 naipes, né? Como eu falei, é a parte do baralho que é bastante semelhante com os jogos, os baralhos tradicionais de jogos, né? De jogar canastra, de jogar buraco, de jogar paciência, que a gente está acostumado a ver. A única coisa é que as figuras deles são, assim, diferentonas, né? Ele é um baralho um pouco maior, vocês podem ver aqui na minha mão, né, ó. E as figuras dele, esse daqui é o tarô de Marsella, ele especialmente, ele tem figuras que são mais, assim, que lembram um pouco mais aquela era medieval, né? Ó, um as de paus, ele é bem bonito, ó. O rei de espadas, ele é bem, bem bonito, eu gosto bastante desse. O rei de ouros, ó. Bem legal esse baralho. Então, essa parte do baralho, né, é a parte que tem os números, os naipes e as figuras da corte, certo? Cada naipe é numerado de 1 a 10 e tem 4 figuras da corte para cada naipe também, que é o pajem, o cavaleiro, a dama, né, ou a rainha e o rei, certo? Então, esses arcanos menores, eles retratam pra gente situações mais corriqueiras, né? Situações do dia a dia mesmo, algumas situações em que a nossa própria interferência e a nossa própria decisão, ela já pode resolver por si só, tá? Então, é isso. É sobre a diferença, né, das partes do baralho. Olha, gente, a cor que tá este baralho. Enfim, né? Bom, o tarô, ele é classificado como um oráculo, tá? O que é o oráculo? O oráculo é todo instrumento, material, ou até mesmo livros, né? Utilizados para que a gente, no momento assim que a gente pede uma mensagem, a gente retira uma mensagem desse instrumento, pode ser as cartas de tarô, pode ser, vamos ver outros diferentes, búzios, o I Ching também é um oráculo, né, que antes era o jogo de varetas, depois foi, né,
atualizado aí para o jogo de moedas. Até quando a pessoa ela tem um livro de mensagens positivas, por exemplo, né? E ela abre o livro aleatoriamente e ela, né, pede um conselho, alguma coisa, e vem justamente uma mensagem que tem tudo a ver com o momento que ela está passando, com a necessidade dela naquele momento. Então, o oráculo é tudo aquilo que traz uma mensagem significativa para nós naquele momento exato, tá? Inclusive, tem em algumas igrejas, as pessoas elas se utilizam das mensagens bíblicas, né? Então elas pedem um conselho, uma iluminação para Deus, né? E aí ela abre a Bíblia, e aí aquele momento que sai aquela mensagem que tem a ver com o momento da pessoa, que ela faz essa significância, né? Porque é lógico que o significado somos nós que vamos dar esse valor, né? Se aquela mensagem ela tem um significado importante para nós ou não, né? Então, esse evento, né, de você ter ali um conselho, uma mensagem, alguma coisa que te traga, sabe, um alívio, um conforto, né, ou mesmo uma direção para que você tome uma decisão mais acertada, é chamado de oráculo, né? Algumas pessoas acham que o oráculo é aquilo que prediz o futuro, né? E não, na verdade, o oráculo ele só traz para você a mensagem que você está precisando para refletir em uma determinada situação, né? Então aí a gente tem aí outros tipos de baralhos, né? Que também é nesse modelo de baralho, assim, que são oráculos, que não são necessariamente o tarô propriamente, tá? Existem baralhos, inclusive, que são chamados mesmo de oráculos. Tem o oráculo dos anjos, o oráculo das flores, o oráculo das pedras, né? O oráculo das fadas, das deusas, e aí tem uma infinidade, né? Tem uma infinidade de oráculos aí para quem quiser. Então, existem essa diferenciação entre os baralhos. Existe o baralho cigano também, que é outra estrutura de baralho, ele também tem alguns desenhos que traz uma representação simbólica importante, profunda, porém, na sua maioria, são baralhos com 36 cartas, e não com 78, como no caso do tarô, certo? E o baralho cigano, ele tem algumas versões estendidas também, se eu não me engano, eu acho que 44 cartas que eu já vi. E ele é muito bonito também, né? Assim, é um instrumento incrível também da gente aprender a utilizar ele, enfim, né? Assim como o tarô, que dá infinitas possibilidades, né? Pra gente se divertir com ele aí do jeito que a gente quiser. Então, existem esses vários tipos, né, de baralhos diferentes, e muitas vezes as pessoas elas confundem o baralho de tarô, que o tarô, para ser o tarô, ele precisa ter essa estrutura de pelo menos 78 cartas, divididas em dois grandes blocos, que são os blocos dos arcanos maiores e dos arcanos menores, como eu disse anteriormente, né? E os outros tipos de oráculos, eles têm outras estruturas de acordo com um embasamento teórico e filosófico dos quais eles foram criados, certo? Bom, como que o tarô, como que ele pode ser utilizado, né? Como que ele pode ser melhor aproveitado, vamos dizer assim, né? Como que ele pode ser utilizado e como que ele pode ser melhor utilizado por nós. Bom, o tarô, ele tem vários tipos de uso, né?
Entre eles, o uso mais comum e mais conhecido é a leitura do tarô, né? Onde existe a pessoa que conhece o tarô, que seria o tarólogo, né? Que é o estudioso das cartas, que tem uma ou mais metodologias de aplicação, né? Onde ele distribui aquelas cartas num determinado posicionamento para ele poder passar as mensagens para a pessoa a quem está consultando as cartas, né? Que a gente chama de consulente ou de cliente, né? Geralmente nessa área do tarô é mais comum a gente ouvir falar consulente, porque é a pessoa que vem consultar as cartas, né? Eu geralmente falo cliente, né? Mas é uma nomenclatura que eu trago assim muito mais da parte da psicologia do que do atendimento do tarô, né? Mas tanto faz, né? É aquela pessoa que vem buscar a informação com você, que é o tarô. Essa é a modalidade mais conhecida e geralmente é a mais procurada também, né? Porque assim, às vezes as pessoas elas até querem aprender, né? O significado das cartas, tem curiosidade em conhecer o tarô, mas tem muitas pessoas que falam para mim, inclusive, que assim, nossa, mas é muita coisa, é muita carta, tipo, eu não vou conseguir decorar tudo isso, né? Mas não é assim que funciona, né? A coisa é bem mais simples do que às vezes a gente imagina. Então, aqui voltando, né, aos modos, né, ao como pode ser usado. Então, a leitura, né? Então, aí o tarólogo ele interpreta essas cartas para o consulente, né, e passa a mensagem que as cartas querem passar para aquela pessoa, através da interpretação do tarólogo, certo? O tarólogo ele precisa determinar alguns pré-requisitos antes de começar a fazer essa leitura, tá? Isso também eu vou falar para vocês no momento mais para frente, aí, né? Bom, outras maneiras, né, de se utilizar o tarô é como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? De autorreflexão, de auto-orientação, para responder uma pergunta específica de alguma coisa que você tenha dúvida, mas você precisa tomar uma decisão acertada em relação àquele tema. Então, o tarô ele também é bastante requisitado nesse momento, né? E ele funciona como um espelho para a gente, né? Porque o tarô ele é uma ferramenta que ele capta as nossas energias, né? Tanto nossa, do tarólogo, quanto do consulente. Então, é assim, quando a gente está fazendo a consulta para uma pessoa específica, né? A gente vai magnetizar o baralho na energia daquela pessoa para que ele mostre para a gente qual é a mensagem necessária, né, para aquela pessoa naquele momento. Quando é para nós, quando a gente vai usar o tarô para esse momento de autorreflexão, de autodirecionamento, que você quer responder uma pergunta, a gente vai criar só uma condição adequada, né, para que a gente possa ter essa mínima conexão com o baralho, porque quando você tem o seu baralho, é muito provável que pelos exercícios, né, que a gente vai fazendo com o tarô, esse baralho ele já está conectado a você, né? Então, o tarô ele funciona como uma espécie de decodificador, tá? Ele traz ali naquelas figuras, vamos pegar uma figura aqui, ó. Ele traz aqui nessas figuras, né, uma simbologia que reflete muito aquilo que está acontecendo conosco internamente,
né? Ou seja, o que está acontecendo com a gente em um nível energético, tá? Um nível que ainda é imperceptível pela nossa consciência. Então, o tarô, o que que ele faz? Ele faz essa ponte, ele liga esses dois mundos, né? Vamos dizer assim, o mundo da nossa energia, ou seja, a nossa base, o nosso campo eletromagnético, né? Aquilo que nós estamos realmente vibrando naquele momento, que a gente não tem consciência ainda. O tarô ele traz isso representado na figura para ser decodificado no nosso consciente, né? E isso faz o quê? Isso acelera muito o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de entendimento das coisas que estão acontecendo com a gente e o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, o tarô, ele é, apesar dele ser um instrumento muito simples, né, e de muito fácil acesso, ele nos possibilita essa comunicação, vamos dizer assim, quase que direta, né? Só que nem sempre as respostas elas são absolutamente claras, né? Muitas vezes o tarô ele traz para a gente também um certo desafio, tá? Para a gente poder ter acesso a esse conteúdo energético, né? Que está vibrando em nós. Mas é basicamente isso, né? Ele faz essa ponte para a nossa consciência, para que a gente tenha acesso a esses conteúdos com mais facilidade, para que a gente acelere, né, esse processo de autoconhecimento e do nosso crescimento pessoal também, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, então é isso. O tarô também ele mostra pra gente, né, com essa questão aí de decodificar as energias, ele pode mostrar pra gente também alguns aspectos importantes da nossa personalidade, que muitas vezes a gente não quer olhar, que é o que eu falei antes, né? Dele mostrar um pouco, assim, às vezes, do nosso aspecto mais primitivo, dos nossos aspectos que a gente tem mais dificuldade de lidar, que é a nossa sombra, né? Mas que é importante a gente desenvolver essa consciência, né? Para que a gente se torne um ser assim, integrado, né? Para que a gente o seu lado luz e tem o seu lado sombra também, né? O seu lado luz são as suas potencialidades, as suas capacidades, as suas habilidades, aquilo que você veio trazer para o mundo, né? Qual é o serviço que você veio oferecer para esse mundo? E a gente tem a nossa sombra também, que são que são as nossas dificuldades, são muitas vezes alguma coisa que a gente não quer muito enfrentar, né? São alguns desafios que a gente tem, né? Então, todo mundo tem esses dois lados. E quanto mais a gente consegue compreender, né, que esses dois lados, eles fazem parte da mesma pessoa, né? Quanto mais a gente entende essa integração, mais a gente se sente completo e mais a gente se sente assim, no comando da nossa própria vida. Por quê? Porque quanto mais eu conheço o meu lado sombra, né, mais eu tento melhorar ele, mais eu tento transformar, mais eu posso fazer coisas melhores daqui para frente, certo? E quanto mais eu conheço também o meu lado luz, né, mais eu posso me aplicar nesse lado, né? Eu posso me aperfeiçoar, eu posso enfim, transformar esse dom, esse potencial em uma coisa muito maior para poder alcançar muito mais pessoas, né? Então a gente tem essa facilidade, o tarô ele traz essa facilidade para nós, né? Da gente poder ter essas informações de uma forma mais rápida, né?
e mais clara também. Mas às vezes não é tão claro assim, né? Como eu disse antes, mas conforme a gente vai aprendendo e a gente vai se relacionando com o tarô, a gente consegue ter esse diálogo, né? A gente consegue ter esse diálogo com o tarô e principalmente alimentar o nosso diálogo interno de uma forma positiva, de uma forma que direcione sempre para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, enfim, para qualquer área aí da vida que a gente queira, certo? Bom, que mais? Né? Ah, e tal, o tarô ele tem que ter essa estrutura das 78 cartas e tal, mas já vi vários tarôs diferentes com vários tipos de desenhos, né? Isso influencia em alguma coisa? Influencia no modo que eu interpreto as cartas? Influencia? Gente, assim, a gente tem realmente muitos tarôs diferentes, né? Os 4 tarôs, os 4 baralhos de tarôs mais conhecidos, né? É esse aqui de Marsella, né? Esse aqui é o tarô de Marsella, que eu mostrei para vocês. Depois eu vou trazer num outro vídeo, é que assim, eu não tenho esses 4 tarôs, né? Na verdade, eu não tenho muitos baralhos, viu, gente? Eu sempre costumo fazer as minhas leituras mais ou menos com os mesmos. Agora que eu tô, assim, com uma variedade um pouco maior, agora que eu digo assim, de uns 5 anos pra cá, eu tô com uma variedade um pouco maior de baralho, né? Mas porque eu fui ganhando esses baralhos, porque aí as pessoas. Eu comecei a fazer leitura para as pessoas e tal, as pessoas gostavam e elas começaram a me presentear com alguns baralhos. Mas voltando sobre as figuras, né, e os desenhos diferentes. Tem 4 tipos de baralhos que são os mais conhecidos atualmente. Então a gente tem esse, que é o tarô de Marsella, que ele tem esses desenhos mais medievais, é um desenho assim um pouco mais primitivo. Tem as cores básicas, né? Apenas nas ilustrações, ó. Tá vendo? Tem algumas, as cartas que tem figuras, elas têm só a cor da pele, que é diferente, tá vendo, ó? Aqui na torre é a cor da pele, na carinha deles, cor da pele também, né? Um begezinho. Mas ele usa só essas figuras, assim, em 2 dimensões, né? Que é como se fosse uma figura achatada com essas cores mais básicas, assim. Esse daqui é o tarô raiz, tá? Esse é o tarô que seria o tradicional dos tradicionais. Esse aqui, o de Marsella, que é as figuras que realmente foram encontradas lá no século XVI, XVII. Depois a gente tem um outro tarô que é super conhecido, que é o do Rider, né? É o tarô de Rider White. Depois ele se associou com um outro autor, então algumas pessoas conhecem esse baralho como Rider White Smith, né? Mas o White, o nome dele, o nome do autor é Arthur Edward White. Ele criou ele fez. Então, vamos lá. Ele fez que parou o meu vídeo aqui, gente. Eu tive que parar e agora vou continuar, tá? Ele fez, né, uns desenhos nos arcanos menores, principalmente, que trazem um pouco mais de clareza para quem, por exemplo, ó, aqui é um 3 de copas, né? No baralho do White, são 3 mulheres, né? Que estão com umas taças na mão, umas uvas, assim, como se elas estivessem comemorando alguma coisa, como se elas estivessem numa festa, né? Então, assim, ele colocou figuras nas cartas dos naipes que nos remete a algumas emoções, né? E facilita a interpretação para quem está aprendendo, né? Então, é uma boa
ideia, né? É uma boa opção esse baralho para quem nunca teve contato com tarô nenhum, né? E de repente agora quer começar a aprender. Então, o do White é muito bom, né? Ele tem umas figuras muito boas, é um pouco mais moderninho do que esse aqui. E ele é bem bonito, ele tem umas figuras bem bonitas. Um outro bem conhecido é o baralho de Thoth, que ele tem uma fundamentação teórica mais voltada para a cabala, para o ocultismo, né? Ele traz ali algumas referências do Egito, traz algumas referências da astrologia também, né? Então tem alguns símbolos nas cartas e as cartas elas têm um desenho abstrato, assim, é bem diferente desse tipo de desenho aqui. Ela traz uns desenhos abstratos com bastante símbolos específicos, né, dessas teorias que fazem associação com o significado da carta, né? E um quarto baralho é o tarô mitológico, que é baseado mesmo na mitologia grega e romana. E aí ele tem todo um outro diferencial também, ele tem toda uma pintura voltada para as tragédias, né? Ali dos mitos, como o nome já diz, né? Um tarô mitológico. E as autoras do livro, eu não vou lembrar o nome delas agora, as autoras do livro, elas fizeram como se fosse assim uma adaptação da interpretação do tarô tradicional para o tarô mitológico, que é esse tarô que elas formularam aí. Então, se você pegar, por exemplo, o livro de interpretação do tarô mitológico e você pegar a mesma carta, por exemplo, do tarô de Marsella, a interpretação que ela dá ali no livro é totalmente diferente do que seria do tarô de Marsella, entendeu? Porque é mais voltada mesmo para os dramas ali mitológicos, né? E ela traz também uma pegada mais, vamos dizer assim, ela aprofunda um pouco mais a questão do mito mesmo ali que está sendo representado naquela carta, para poder fazer daquela carta uma exploração mais profunda de algum aspecto psicológico do indivíduo ali. Então, assim, esse tarô mitológico, gente, eu não tenho ele, tá? Já tive contato com ele, né? Que eu já peguei ele para estudar, já li o livro, tudo. É bem interessante, até porque eu sou psicóloga, então essa parte da filosofia, da mitologia e tal, ela tem um outro tempero, assim, para o meu olhar. Mas não é um baralho de tarô que eu me identifiquei para poder usar para mim e para as minhas e para os meus consulentes, né, para as minhas consultas, no caso. Mas aí é tudo também uma questão de gosto, né, do que cada um gosta mais, enfim. Eu não vejo isso como nenhum problema. A única coisa é que assim, se você não estudou tarô ainda, você não sabe nada sobre o tarô, e você quer começar de algum lugar, o ideal é não começar pelo mitológico, porque ele vai confundir você a respeito da, assim, da teoria mais básica, né? Da simbologia mais básica do tarô, né? E aí vai causar um conflito aí no momento que você for pegar um outro tarô para você interpretar, tá? Bom, no meu caso, né, gente, como que aconteceu? Como eu ganhei esse baralho, né? Na verdade, não foi ganhado assim, olha, eu vi isso aqui, lembrei de você, te comprei de presente. Não, não foi assim, né? O tarô, esse tarô, ele veio parar na minha mão de um jeito muito estranho, né? E aí, acho que por conta disso também, por causa, na época,
a gente não tinha tanta facilidade como tem hoje pela internet, e enfim, né? Se faz compra, né, pela internet, chega na sua casa. Naquela época não tinha isso, e o acesso era mais difícil mesmo. Então, eu aprendi tudo que eu precisava aprender com esse tarô aqui, né? Eu nem tinha o conhecimento do tarô do White ainda, né? Eu fui conhecer o tarô do White alguns anos depois que eu já estava estudando esse, né? Mas porque eu fui numa taróloga, né? Que era conhecida nossa, assim, né? Ela já trabalhava com tarô já fazia muito tempo, né? E ela mostrou o baralho. Ela falou assim: eu tô com um baralho diferente aqui, ele é todo desenhado, ele não tem os naipes e os números assim, né? Só feito a figurinha na quantidade do número, né? E aí ela mostrou e tal, mas naquela época era uma coisa, assim, que tava muito fora da minha possibilidade, né, de acesso. Então, eu vim a ter um baralho desse agora, faz pouquíssimo tempo, porque eu ganhei, né? Aí eu ganhei mesmo, né, gente? Aí foi um presente mesmo de uma amiga, me presenteou com esse baralho. Mas eu acho que a questão de você escolher o baralho vai muito assim, daquilo que você se identifica, né? De você achar as figuras bonitas, de você sentir que aquela figura ela tem uma certa conexão com você. Porque aí sim, né, você vai conseguir criar ali uma sintonia com as cartas, né? Vai muito, eu acho que independente do tipo de desenho, né, ou de qual embasamento teórico você queira dar, né, para o seu estudo, o tarô ele tem muito a ver com isso, né? E aí assim, como eu fiquei muito tempo estudando por esse tarô aqui, então assim, eu tenho um carinho mais especial por esse, né? Apesar de que tem outros tipos de tarô que eu adoro demais, né? Eu gosto muito do tarô egípcio, né? Porque eu gosto muito da, das questões lá do Egito, né? Enfim, eu sempre tive muita curiosidade de saber sobre o Egito, né? Tanto que eu coloquei, né, o nome do canal de Hathor, né, que é uma deusa egípcia. Eu gosto bastante do tarô dos gatos, né? Eu tenho um dos gatos pagãos, eles são bem bonitinhos, né? Um outro momento eu vou trazer aqui para vocês verem. Mas é isso, né, gente? Acho que principalmente o tarô ele precisa ter essa conexão com você, né? Para que você comece a aprender, para que o tarô ele possa trazer para você essas reflexões, essas orientações, precisa ter essa, né, essa conexão. E aí muitas vezes essa conexão ela vem de alguma coisa que você achou bonito, uma imagem que você achou bonito. Por exemplo, esse aqui, ele tem uns desenhos que são bem feios, né, gente? Olha. É que eu já acostumei, né? Eu já acostumei com as cartas, mas assim, não é todo mundo não que gosta, né, desse desenho, né, desenho aqui mais nesse estilo medieval aqui, não, sabe? Mas vai também, assim, né, de afinidade, de você gostar do desenho, de você se acostumar com aquele tipo de simbologia, né? E aí depende também de de que tipo de teorias, né, você também quer associar ao seu estudo de tarô. Bom, e aí para quem se interessa, né, em conhecer mais o tarô, em querer se aprofundar um pouco mais, ter essa possibilidade, né, de criar essa conexão e essa conversa, né, frequente aí com o tarô,
para que você trabalhe aí o seu autoconhecimento, para que você tenha mais acesso, né, a essas questões aí inconscientes, né, as questões mais energéticas, né, que estão mais na base do nosso funcionamento psíquico, inclusive, como que a gente começa, né? Porque assim, são muitas cartas, tem muita coisa, muito detalhe, né? Geralmente, a gente começa fazendo a exploração das cartas mesmo, né? Então, assim, quando eu comecei, que eu ganhei, né? Eu ganhei mais ou menos ganhado, né? O tarô veio parar na minha mão. Qual foi? Primeiro que assim, ele veio assim, amarrado num elástico de dinheiro, que foi assim, vou contar rapidamente pra vocês, que eu não aguento, né, gente? Tem que contar. Vou contar. Foi o seguinte, eu me mudei de cidade, né? Eu morava no litoral e eu vim morar no interior. E aí, uns meses depois, uma pessoa amiga minha, né, mudou também de cidade, né? Uma pessoa que tinha amizade lá, tal, mudou também. E aí ela falou assim pra mim: "Olha, Camila, a minha mãe achou isso aqui dentro do guarda-roupa dela quando ela foi desocupar pra fazer a mudança, tudo, mas ela não sabe de quem é, porque não é dela, né? Tipo assim, não é da minha tia também, tipo, não era de ninguém da casa, resumidamente. Esse baralho estava novíssimo, só estava fora da caixa, ele não tinha caixinha. Que nem se você for na loja e comprar um baralho novo, ele vai vir numa caixinha. Geralmente tem um manualzinho de instrução e tal, muito bonitinho. Isso se você não comprar aqueles, né, aquelas caixonas grandes que vem com um livro e tal, e tudo aquilo. Bom, esse aqui não, ele veio assim, amarrado num elástico de dinheiro, aquele elastiquinho amarelo, sabe? Daqueles. E aí ela falou assim pra mim: olha, você não quer ficar pra você? Porque eu acho que você vai entender sobre isso aqui, né? Aí eu olhei assim, tirei do elástico, olhei as cartas, né? Fiquei assim, falei, nossa, parece um tarô isso aqui. Porque eu já tinha ouvido falar de tarô e a gente já tinha visto, assim, eu já tinha visto alguma coisa sobre tarô na faculdade, né? E eu, assim, já tinha essa curiosidade. Aí eu falei, deixa comigo então, né? E guardei o baralho, né? E eu fiquei pensando um tempo, né? Falei, gente, o que eu vou fazer com esse baralho? Porque eu não sei nada, não sei onde procurar, não sei onde tem livros sobre isso. Aí a primeira coisa, eu fui procurar alguns livros na biblioteca da faculdade. Tinha lá algumas coisas explicando, mas assim, tudo relacionado a, ao tarô e à psicologia, né? Tudo bem. Aí minha primeira providência foi o quê? Falei, quer saber? Vou abrir esse baralho inteirinho, eu vou contar todas as cartas, vou procurar saber se isso aqui tá certo. Porque eu tinha achado um livro que tinha toda a sequência das cartas com os números, os naipes e as figuras, tudo certinho, né? Os arcanos maiores, os menores. Aí que eu fiz, né? Peguei aquela informação lá do livro e fui no baralho e abri o baralho na mesa e comecei a colocar tudo alinhadinho. Número 1, número 2, número 3, tal, né? Os naipes, as figuras, tudo tal. Então, a primeira coisa, né, que eu fiz, e eu acho que pra mim deu muito certo, foi isso. Até porque, assim, eu tinha que verificar se o baralho ele tava inteiro completo, se não tava faltando nenhuma carta, né? Porque eu pensei, falei, bom, o que eu vou fazer com o baralho que está faltando pedaço, né? Eu preciso primeiro verificar se ele tá certo. Então, eu fiz isso. Espera aí um pouquinho, gente. Estou tendo alguns problemas técnicos aqui, gente, que o meu vídeo está parando. Mas vamos lá, vamos continuar. Voltando, né, então, eu tava falando sobre quem quiser aprender, né, como é que faz e tal.
Bom, comigo foi assim. Eu primeiro fiz todo esse reconhecimento das cartas, né? E aí, eu percebi que é importante a gente seguir uma certa sequência, né? Porque assim, a nossa mente lógica, né? Então, assim, nossa capacidade de aprendizado, ela precisa de uma certa organização para poder desenvolver, para poder avançar, né? Se a gente traz um monte de informação, tudo de uma vez e tudo bagunçado, a gente não consegue sair do lugar, né? Você pode até aprender uma coisinha ou outra, mas assim, uma coisinha solta que você não vai conseguir dar continuidade e criar, assim, uma progressão a partir daquilo ali, né? Então, é que tá mais para baixo, pronto. Então, aí, comigo foi assim, eu fiz todo esse reconhecimento das cartas, primeiro, para depois eu pegar uma por uma para analisar, para estudar, para reconhecer os detalhes da carta, né? Então, assim, que cores tem, quais são os desenhos que tem, o que chama mais atenção nessa carta. Então, é um processo gradativo para a gente poder aprender, para a gente poder desenvolver essa conexão mesmo com o baralho. Não é uma coisa de uma hora para outra. Mas é totalmente possível a partir do momento em que você tem clareza de que é cada passo que vai te levar até o seu objetivo, né? É como se a gente estivesse subindo uma escada. Não adianta você querer dar um salto do chão e querer cair lá no 10º degrau, né? A gente tem que ir degrau por degrau. A gente tem que ir avançando degrau por degrau. Então, com o tarô é a mesma coisa, porque assim, é uma outra linguagem. É como se a gente estivesse realmente aprendendo uma língua diferente da nossa, uma língua estrangeira, né? Só que é uma língua simbólica, né? É uma língua onde vai exigir de você muito mais do que a memorização, né? Por quê? Porque vai exigir que você se conecte aí com os seus sentimentos, né? Que você consiga identificar o que aquela carta ela traz para você de sensação, de sentimento, de primeiras impressões. Então tem todo um passo a passo, né, para a gente começar a fazer esse reconhecimento, né? Primeiro a gente observa a figura, depois a gente tenta entender que figura é essa, né? Essa figura que eu diria que ele é um homem, uma mulher, é jovem, é velho. Aqui a gente vê que ele tá em pé. O que ele tá fazendo nessa mesa? Fazendo almoço? Porque tem uma faca ali. Será que aquilo é cebola? O que é aquilo? Né? Então, assim, tô brincando, né, gente, com vocês. Porque, assim, a gente sabe quais são os elementos que estão aqui nessa mesa, mas, assim, eu tô fazendo isso justamente pra gente sentir essa questão de você ter esse espírito explorador com as cartas, né? Então a gente tem que ter essa curiosidade, ter esse espírito de explorador mesmo, né? De querer saber o que é essa vareta, o que tá segurando? Isso aqui é um cigarro? O que é isso? Né? É uma batuta? O que ele tá fazendo com isso daí na mão? Então, assim, essa exploração é que vai dar, né, essa conexão com as cartas, né? Que vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais de cada carta e principalmente, né, da gente começar a compreender o que essa figura está querendo nos passar. Qual é a mensagem, né, que essa figura está querendo nos enviar. Inclusive, tem algumas pessoas conhecidas, né, minhas, assim, algumas amigas, que elas chegaram a fazer curso de tarô, fizeram cursos,
enfim, né, fizeram todas as atividades do curso, completaram o curso perfeitamente, mas não se sentem seguras de pegar o baralho e aplicar, né, aquele aprendizado ou nela mesma ou fazendo uma leitura para uma outra pessoa. E quando a gente faz esse reconhecimento das cartas devagar, passo a passo, executando às vezes até alguns exercícios, né? Porque para eu aprender, eu tive que trabalhar bastante com exercícios, né? Por isso que eu fiquei tanto tempo utilizando o tarô somente para mim, porque eu aprendi a fazer alguns exercícios, né? Na verdade, foi uma taróloga que me ensinou. Ela já era taróloga há muitos anos. E ela me ensinou alguns exercícios que ela falou assim: esses exercícios você pode fazer para você mesma ou você pode fazer para outra pessoa também. E aí, para eu me acostumar com as cartas, né, para eu me acostumar a ver essas figuras super diferentes, né, essas figuras assim diferentonas, né, que a gente não estava muito acostumado, assim, para eu me acostumar com essas figuras, o que que eu fazia? Eu fazia aqueles exercícios constantemente, né? Para que aquela figura, assim que eu olhasse para aquela figura, eu já soubesse o que aquela figura quer me dizer, o que ela quer me passar, né? E tem alguns exercícios que a gente começa a despertar essa percepção na prática. Isso é muito legal, muito legal. E foi um desses exercícios, inclusive, que, assim, que fortaleceu muito a minha confiança de começar a fazer leituras para as outras pessoas, né? E aí eu fui vendo que, depois de um tempo, algumas pessoas pediram ajuda para mim também, de como, né, se aprofundar um pouco mais no tarô, como que elas podiam estudar. E eu fui dando essas dicas e também funcionou super bem para essas pessoas, né? Então, assim, esse também é um dos motivos principais de eu estar aqui, né, querendo passar essas coisas para vocês, porque eu acho que, assim, não, se eu ficar com esse, né, com essa experiência toda e esse aprendizado que eu tive guardado só para mim, eu vou conseguir passar para pouquíssimas pessoas isso, né? E às vezes são coisas que não são muito complicadas, né? Que não vai exigir assim de você que você gaste milhões, vamos dizer, né? E nem que você viva uma vida isolada no mosteiro, né, para poder dar conta de fazer, mas que são coisas que você pode colocar no seu dia a dia que vai fazer a diferença, né? Se você quer realmente aprender e você quer aplicar isso para você na sua vida e ter essas facilidades com que o tarô proporciona para nós, com poucos minutos por dia, você consegue adaptar isso na sua rotina e em pouco tempo, né? Eu posso chutar aqui que, assim, em no máximo 2 meses, você já vai conseguir, né? Pelo menos fazer o reconhecimento básico de todas as cartas do tarô, né? Não dá para fazer leituras super completas e super complexas ainda, não. Com 2 meses não dá. Mas se você pegar um ritmo, né, de estudar o passo a passo e vir lá mesmo, né, lá do ABC, fazer os exercícios para você e daí você vai, né, ultrapassando degrau por degrau, que é o que eu falei antes, aí sim você consegue. E em não muito tempo, né? Eu demorei uns 3 anos, eu acho que eu acho que eu demorei uns 3, 4 anos mais ou menos para eu começar a fazer leitura para outras pessoas, porque eu fazia só para mim, fazia os exercícios para mim, né? E mesmo assim já era muito bom, porque eu tinha vários insights, eu conseguia entender a energia,
base das cartas. Por quê? Porque eu aplicava em mim, né? Eu estava fazendo os exercícios e aplicando na minha própria vida, né? E isso me deu, sabe, assim, uma experiência de que, assim, a hora que eu pegasse uma carta para ler para alguém, eu saberia exatamente o que eu estava falando para aquela pessoa. Por quê? Porque eu já tinha vivido a energia daquela carta em mim. Então eu sabia exatamente o que eu estava falando para a pessoa. Então é uma outra referência. Não é a referência que o livro te dá. É uma referência da sua própria experiência. Então isso é muito legal, né? Porque dá assim uma outra visão. E essa é uma das coisas mais legais do tarô, que eu acho, né? É uma das características assim que eu acho mais valiosa no tarô, que é o quê? Cada pessoa tem a sua própria interpretação das cartas. Existe uma teoria que nos orienta, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o louco é o início da jornada, né? É aquele que vai se aventurar, é aquele que quer novas experiências, né? Ele tem muita vontade, muita fé, apesar dele não saber ainda o que o caminho traz para ele, ele tem muita fé, muita esperança de que as coisas vão dar certo. Então ele dá esse salto de fé, né? O louco. Então assim, cada carta ela tem algumas características próprias. Só que cada pessoa ela se liga, né? Ela se conecta nas cartas de uma maneira diferente. Então, com isso, cada pessoa dentro daquela característica básica da carta, cada pessoa vai dar a sua própria interpretação. E para mim, né, isso é o mais legal, porque essa é a magia do tarô, realmente, né? É quando você se conecta com as cartas a ponto de você ter a sua própria visão sobre aquela carta, né? Porque você tá tão ligado ali com aquela carta que você tem uma visão própria. Bom, e aí, gente, depois que, né, você vai aprendendo e vai, né, se conectando aí com as cartas, quais as situações, né, que você pode utilizar o tarô? O tarô ele pode ser usado de várias formas, né, como foi falado antes, e também ele pode ser usado em várias situações. Por quê? Porque é sempre você que vai direcionar a mensagem que o tarô vai fornecer, né? Então você pode utilizar o tarô em momentos de dúvida, você pode utilizar o tarô como uma reflexão para o seu dia, para a sua semana, por exemplo, né? Você pode utilizar o tarô como um aconselhamento, né? Então, por exemplo, você está vivendo uma situação onde você não sabe direito ainda, né? Para que lado vai, como é que vai ficar, se vai, se fica, né? Aí você pede um aconselhamento ali para as cartas. Então tem muitas maneiras da gente utilizar o tarô. A gente pode utilizar também para responder algumas perguntas específicas, né? Ah, eu quero saber se eu vou conseguir essa vaga de emprego que eu tô pleiteando, que eu tô querendo nessa empresa específica, né? Então eu posso fazer perguntas específicas e eu posso também usar o tarô como uma mensagem de reflexão, uma mensagem de um aconselhamento, né? Aí vai da necessidade mesmo do momento, né? E também do que cada uma, do que cada pessoa gosta mais, né? Que nem, por exemplo, tem gente que gosta mais de usar o tarô como uma maneira de refletir, né? Como uma maneira de você ter alguma reflexão ali das cartas para o seu dia, para a sua semana, enfim, né? Tem gente que prefere utilizar o tarô só para responder perguntas específicas, né? Então vai muito da característica pessoal mesmo, né? Da pessoa
gostar ou não de usar o tarô de cada jeito. Mas, enfim, a gente pode usar de diversas maneiras. Vieram perguntar para mim também, assim, em quais momentos que não seria aconselhado utilizar o tarô? Então, gente, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ter, quando a gente está lidando com algum instrumento que, assim, depende muito da nossa sensibilidade, né, para ser interpretado, para a gente poder entender qual é a mensagem que aquele instrumento está passando para nós, então a gente evita usar nos momentos onde a gente está com o nosso emocional desequilibrado. Então, assim, você está passando por um problema familiar, né, qualquer tipo de problema que desestabilizou você emocionalmente, o ideal é você não usar naquele momento, né? Então, você está um pouco mais ansiosa, está com o pensamento confuso, né? Vem várias ideias ao mesmo tempo. E se mesmo assim, né, você sabe que não é o melhor momento para você pegar o tarô, para você fazer uma leitura, para você tirar uma dúvida, às vezes para você mesma, mas você está precisando de uma orientação, peça para outra pessoa fazer isso para você, nesse momento. Depois, a hora que a situação passar e você, né, reorganizar o seu emocional de novo, você se equilibrar novamente, você, né, tiver em condições de olhar para as cartas, né, com a devida atenção e também, assim, né, sem causar nenhum desgaste a mais para você, aí sim você volta a utilizar o tarô para você. Então, o básico do básico é isso, né? Você precisa perceber o seu equilíbrio emocional. Se você sente que alguma coisa tirou o seu equilíbrio, né? Você tá ansiosa, você tá com raiva de alguma coisa que aconteceu, você, né? Então, aquele não é o melhor momento para pegar as cartas, definitivamente não, tá? Aí, se você precisa de uma resposta, se você precisa de uma orientação, naquele momento, o ideal é que você peça para outra pessoa fazer essa leitura para você, para dar o direcionamento que você precisa, né? Até você se restabelecer, ok? Então é isso. Bom, gente, por mim, assim, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre o tarô, né? Assim, tenho várias coisas legais que eu quero falar ainda para vocês, várias histórias para contar, mas eu acho que por enquanto, por hoje, tá bom por aqui, né? Acho que deu para trazer aí algumas informações bem básicas que muitas vezes a gente acha que as pessoas elas já sabem por, né, assim, por, não sei, por osmose, né? Mas na verdade não, né? A gente não nasce sabendo, pelo menos eu não nasci sabendo essas coisas, né? Tudo isso que eu passei para vocês hoje aqui são coisas que eu fui observando na minha experiência durante o meu aprendizado com o tarô e eu percebi que eram informações muito valiosas. Então eu fiz esse resumão aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. E lógico, né? A gente tá aqui para poder trocar ideias, para a gente poder criar aí essa comunidade, porque assim, uma forma da gente aprender mais também é a gente dividir os nossos conhecimentos, é a gente questionar, é a gente, enfim, né, participar de aí, né, de conversas sobre o assunto. E aí eu espero que vocês se sintam à vontade aí para vocês comentarem, para vocês perguntarem o que vocês quiserem, né? Que eu vou procurar sempre trazer um esclarecimento das dúvidas de vocês aqui nos vídeos, né? E sempre que eu puder responder também, estarei respondendo com toda certeza. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!